Oi, gente bonita, e vamos falar hoje sobre o animático da Escola de Insanidade. Primeiro de tudo, antes de mais nada, o Furico é obviamente o melhor personagem e o mais inteligente do desenho inteiro. Mas dito isso, eu gostei do personagem principal e eu gostei de como ele foi colocado, exceto que em alguns momentos é bem difícil de você se sentir como alguém que poderia estar na posição dele. A situação é um pouco bizarra demais e muito pouco explicada, e claro, isso pode ser porque não quiseram explicar muito a situação no piloto, mas me parece que falta um pouco de explicação mesmo assim. Eu, por exemplo, comecei a achar que ele era um réptil, aí eu vi ele tendo uma iguana e pensando, então nesse mundo répteis são os seres inteligentes. Aí chega na escola e eles começam a se referir a dinossauros, e aí você vê que provavelmente ele é um dinossauro, e ao mesmo tempo tem robôs, que são robôs dinossauros. E tem todo um sistema que é muito pouco elaborado, em que tudo parece ter máquinas mais avançadas, mas funciona basicamente do mesmo jeito que nós preveríamos. Ele tem uma porta cheia de máquinas do lado, mas no fim das contas é só uma chave que estava faltando. Tem robôs dinossauros para ser o diretor e o professor, mas ele no fim das contas vai ser um professor e um diretor. Então essa parte eu acho que faltou um pouco de explicação. Por outro lado, o aspecto do terror funcionou muito melhor. É uma infelicidade nós vemos que a maior parte das coisas de terror para crianças e adolescentes costumam ser mais só isso não é legal. O horror tem que fazer você pensar que se eu tivesse naquela situação, eu estaria com medo. Não eu estaria chateado. Eu estaria com medo. E teve alguns momentos desse animático que eu vi exatamente o que queriam fazer quanto a isso, e eu cheguei a sentir isso em um ou dois momentos. A questão da qualidade é um pouco difícil de se comentar, porque, claro, é um animático, então você não vai ter tudo que você poderia ter. Então, por exemplo, alguns momentos, como a porta e ele abrindo lá com a chave, eu realmente não entendi qual era a questão. Tem um troço preso na sua garra, quer dizer que ele estava com a chave o tempo todo e ele é burro bastante para não saber que ele precisa da chave? Ou talvez naquele sistema é pra porta abrir e ele fechou com a chave e não lembrava? Eu realmente não sei qual era a ideia ali, e eu vi mais uma vez para ter certeza que eles não estavam dizendo o que era, mas o que eles estão dizendo no final é mas tem isso aí na sua mão. Essa e outras partes parecem não funcionar tão bem, mas eu não quero dizer que são ruins, porque talvez seja a questão do animático. Talvez a ideia seja que ali vai ter alguma animação que vai deixar mais claro isso. Tipo, ele está procurando a chave e não encontra, e ele não percebeu que ele já estava segurando a chave. Que em si é bobo, mas pessoas fazem isso. Aquela velha história, você bota o óculos na testa pra você limpar o rosto, e aí você não sabe onde botou o óculos. Eu gostei do tema dos relógios, que é um tema mais visual, mas que é interessante. Mesmo ninguém apontando pra isso, ele quebra o próprio relógio e ele passa por um relógio quebrado, e você meio que sente que isso é relevante pra eles. Obviamente, sendo um animático, a qualidade do visual não é necessariamente a mesma de um produto terminado, mas claro, eu devo mencionar, faltam mais sombras aqui e ali. Tem alguns momentos em que o personagem está tão bidimensional quanto o fundo, e dá pra você notar isso. Por outro lado, claramente sabem o que estão fazendo quando eles desenvolveram esses personagens visualmente, e eu não posso dizer que eu gostei do design do personagem principal, mas o personagem secundário com aquele tubo saindo da cabeça é ao mesmo tempo ridículo e horripilante. Então dá pra você ver exatamente o que eles querem fazer. É engraçado você ver um grupo bem pequeno fazendo esse trabalho, e até onde eu vi a Camila fez o trabalho todo sozinho, sabendo fazer melhor uma cena de um personagem indo pelo teto do que o M. Night Shyamalan. É uma das coisas que me fez rir no meio daquele filme do M. Night Shyamalan, que o cara tem o poder de escalar e não sei o quê, e aí ele entra por uma porta e decide que vai subir a parede e andar no teto à toa. Nesse caso é uma sala grande e ele tá tentando se esconder, e obviamente o cara tem alguma visão, então ele não vai pensar em olhar no teto, é totalmente diferente. Algumas das piadas eu acho que são um pouco simples demais. Dá pra você ver que tem alguma coisa ali que poderia ter sido melhor se fosse um pouco mais refinado, enquanto que outras funcionam maravilhosamente bem. Quando você vê aquela personagem na sala de aula que ela tá quebrando uma pedra, você não precisa dizer que é um pedaço de droga pra todo mundo saber que é isso que eles estão referenciando. Funciona. E a outra arrancando o rabo,
putz, grila, eu realmente tive que parar porque funciona. Então, claramente tem bastante potencial e só falta esmerar algumas partes e fazer o trabalho em si no que é necessário. Não querendo comparar exatamente, mas eu acabei de falar do jogo do Bombeiro Mascarado e eu acabei vendo a animação que eles têm. É uma das coisas mais tristes que eu já vi quando você tem uma qualidade vocal tão baixa, eu diria que no mesmo nível desse animático, se não pior, e alguém dizendo que 2 minutos são um episódio, quando no máximo é uma introdução. Então, essa é a questão. Se isso for bem feito, se você esmerar essas partes que podem ser melhoradas, e você fizer bem feito, não importa quanto investimento vai ter que ser feito, de tempo, de dinheiro, disso tudo, o que você tem no final indo pro YouTube vai te render dinheiro para sempre e vale a pena você fazer algo melhor. E com certeza tem o potencial para isso aqui. E um último detalhe, eu não sei quem traduziu e botou as legendas ali, mas tem muito erro de inglês ali, muito mesmo. Muita tradução literal de eu usaria essa preposição no português, então essa é a preposição no inglês, e não é assim que funciona. Mas claro, eu tô comentando isso só porque eu sou professor de inglês. Bom você ter comentado sobre as piadas. A da pedra funciona. A piada da dinossauro arrancando o rabo eu não considerei uma piada, porque é mais perturbador do que engraçado, mas eu falo isso num bom sentido, porque a escola da insanidade é um lugar assustador, é um lugar sangrento, ou seja, isso funciona. Eu também concordo que não tem como se identificar muito com Fercus, que é o personagem principal dessa história, e a falta de sombras só agora que você comentou que eu percebi. Eu conheci essa série pelo Mesozoico zoado e por isso eu não tive o mesmo problema que você de no começo achar que eles eram lagartos e depois dinossauros. Porque, como eu já disse, eu conheci pelo Mesozoico zoado, depois eu fui no site da criadora dessa série, a Camila, e depois eu vi a Animatic, daí por isso que eu não fiquei perdido. Mas realmente, como introdução para alguém que nunca ouviu falar da série, não ficou tão bom. Tem séries de desenhos que eu gosto, onde o primeiro episódio foi muito ruim, mas eu gosto muito da série. Steven Universo. Eu não notei tanto a tradução da legenda para o inglês. Como eu disse no meu ponto, eu tive que ler as legendas em inglês para poder entender o que os personagens estavam falando, porque a música de fundo ficava mais alta que as vozes deles, daí eu tinha que ler a legenda. E é isso que eu tenho a comentar, e não esqueça de ver o meu ponto no meu canal. Acabei de falar do bombeiro prateado. Surfista mascarado. Ah, meu Deus.